Olha, quando a gente pensa em internet, o que vem na cabeça? Google, Meta, Amazon, certo? Mas e se existisse todo um outro ecossistema digital? Um universo gigantesco, super sofisticado, que funciona, bem, em paralelo ao que a gente conhece. É exatamente isso que vamos mergulhar hoje. A ascensão dos super apps e essa teia fascinante que é a internet chinesa. Para pensar um pouquinho. Imagina pagar as contas, pedir comida, marcar médico, chamar um carro, tudo, absolutamente tudo, sem precisar sair daquele aplicativo de mensagens que se usa para falar com os amigos. Parece coisa de ficção científica, né? Pois é, mas na China isso já é a realidade, o dia a dia de mais de 1 bilhão de pessoas. Então, para a gente entender como isso funciona, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver o que é essa tal de web paralela chinesa. Depois, o que é que define um super app e por que eles explodiram justamente lá. Aí vamos pesar os prós e contras, né, a conveniência versus o controle. E, para fechar, a gente se pergunta, será que o futuro é um super app para todo mundo? Bom, vamos começar então pelo alicerce de tudo isso. A ideia de que hoje não existe uma internet só. Na prática, a gente está falando de duas grandes internets operando no mundo. Pensa só na internet que a gente usa aqui. É como se fosse um mosaico, sabe? Tem um app para mandar mensagem, outro para pagar uma conta, um terceiro para pedir transporte, cada um na sua caixinha, tudo bem separado. Agora, o modelo chinês é o oposto. A palavra-chave é convergência total. A vida digital não fica espalhada, ela se concentra em pouquíssimas plataformas que basicamente fazem de tudo. E essa ideia de convergência nos leva direto para o coração do fenômeno, que são os super apps. É quase como aquele lema, um aplicativo para governar todos os outros. Mas afinal, o que é um super app? A definição é até simples. É uma plataforma que se recusa a ter uma função só. Em vez disso, ela te entrega um universo de serviços, tudo integrado num lugar só. Na real, não é só um aplicativo, é um ecossistema digital completo. E aqui a diferença fica gritante. Vamos lá, pensa no dia a dia. Se comunicar, fazer um pagamento, pedir um carro, comprar alguma coisa online, pedir comida. No Ocidente, isso significa o quê? WhatsApp, PayPal, Uber, Amazon, DoorDash. A gente está falando de, no mínimo, uns 5 aplicativos diferentes. E na China? Bom, lá só 2, o WeChat e o Alipay, fazem tudo isso. E mais um monte de coisa. É um nível de consolidação que a gente mal consegue imaginar. Tem uma citação que define isso de forma perfeita. Diz que eles funcionam quase como sistemas operacionais paralelos dentro dos smartphones. E faz todo sentido, né? Eles são tão completos que, na prática, a pessoa nem precisa mais sair do aplicativo para resolver a vida digital dela. E para se ter uma noção do tamanho da coisa, é só olhar para o WeChat. Ele nasceu como um simples app de mensagens, tipo o WhatsApp. Hoje ele é tudo. Mensagens, rede social, pagamentos instantâneos com QR Code. E não para por aí. Tem os mini-programs, que são tipo apps que rodam dentro do próprio app. Tem serviço público para pagar imposto, marcar consulta, tem e-commerce, mobilidade urbana, jogo, streaming. Sério, a lista simplesmente não acaba. O outro gigante, o Alipay, tem uma história parecida. Ele começou como uma solução de pagamento bem específica lá para o site do Alibaba. E olha no que se transformou. Um hub financeiro e de estilo de vida completo. Foi um dos grandes responsáveis por fazer da China uma sociedade onde dinheiro vivo é quase peça de museu. A vida lá hoje gira em torno de escanear um QR Code. Ok, mas a pergunta de $1 milhão é: por que isso aconteceu com essa força toda justamente na China e não em outro lugar? A resposta é que lá se formaram as condições perfeitas para isso. Foi basicamente uma tempestade perfeita de 3 fatores. Primeiro de tudo, a escala. A gente está falando de um mercado de mais de 1,4 bilhão de pessoas. Segundo, um ecossistema fechado. Como os gigantes ocidentais foram bloqueados, abriu-se um espaço enorme para soluções locais crescerem sem concorrência. E terceiro, um fator até cultural, uma preferência do público pela centralização, pela conveniência de ter tudo na mão em um único lugar. E é aqui que a gente chega na dualidade desse modelo. Porque toda essa centralização, que por um lado é super conveniente, por outro acende um alerta gigantesco sobre controle e privacidade. É claro que as empresas ocidentais, como o X, antigo Twitter, e o PayPal, estão de olho nisso, tentando replicar o modelo. Mas a verdade é que o cenário aqui no Ocidente é outro. Elas batem de frente com 2 grandes obstáculos: regulações muito mais duras e consumidores que já estão acostumados com esse ecossistema fragmentado, com mais competição. E essa tabela mostra bem os 2 lados da moeda. O lado bom é óbvio, uma conveniência e uma fluidez absurdas, que trazem inclusão digital e financeira para muita gente. A experiência é muito integrada.
Mas o lado sombrio é pesado. O risco de vigilância e a falta de privacidade, uma dependência extrema da plataforma e, claro, a criação de monopólios gigantes. Pensa só, perder o acesso a um super app desses pode significar ser literalmente apagado da vida social e econômica. O que nos leva, então, à pergunta final. Será que o futuro da internet global é se tornar um grande super app? O que vem por aí? Então, para onde a gente vai? Talvez o futuro não seja nem 8 nem 80, sabe? Talvez seja um caminho do meio. Podemos ter, por exemplo, aplicativos que expandem suas funções, mas sem se tornarem todo-poderosos. Ou uma integração maior entre as plataformas, mas com uma regulação bem forte em cima. Quem sabe até identidades digitais centralizadas, mas com o controle e a portabilidade dos dados nas mãos de cada um. No fim das contas, a China já mostrou que o modelo de convergência de um app para tudo funciona e é extremamente popular. A grande dúvida agora é se o resto do mundo vai seguir esse mesmo caminho, abrindo mão da fragmentação em nome da conveniência. E isso deixa uma pergunta no ar para todo mundo pensar: qual é o preço que se está disposto a pagar em privacidade e liberdade de escolha em troca de toda essa praticidade?